Deus tem o melhor para a sua vida. Tá? Para você do YouTube também. Deus tem o melhor para você, ó mundo. Você que assiste. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus possa renovar as suas forças nessa noite. Como nós estamos falando de Lucas 6, eu quero falar, abre aí em Lucas 6, 31. Vocês já estão aí, né? Aleluia, aleluia. Abriram? Então tá. Está escrito assim. 31 diz assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Quer repetir comigo? Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a vocês a eles. Então ele está falando eu vou falar de leis espirituais. As leis espirituais de causa e de efeito. Porque a palavra de Deus, ela é para mim e é para você. E é para aquela pessoa que não conhece também. Então, a lei de Deus, ela tem causas e tem efeitos. Então, eu quero falar sobre isso com vocês hoje, tá? Então, ele fala aqui para a gente, quando eu quero que alguém me faça algo, eu tenho que fazer ao outro primeiro. Ou fazer a eles também. Isso é a causa de efeito. Eu vou te explicar por quê. Porque um dia eu falei com vocês assim, eu fui pregar e no final da pregação eu falei da causa de efeito de leis espirituais em nossa vida. Então, eu vou falar um pedacinho. O que é a causa e quais são os efeitos na nossa vida? Como um dominó, quem conhece dominó? Todos. Quando a gente coloca uma peça atrás da outra, você pode fazer um caminho dessa peça atrás da outra. Na hora que você dá um toque na primeira, todas caem do mesmo jeito, uma em cima da outra. Já viram isso? Amém. Então, como um dominó caindo sobre a outra, a lei da causa e efeito afirma que toda ação tem uma reação. Isso se aplica a diversas áreas da nossa vida. Desde a ciência até o cotidiano das pessoas que diz: aqui se faz, aqui se paga. Quem já viu esse ditado? Pois é. A lei da ação e reação foi o conceito da física, formulado por Newton. Ele diz assim, revelando um dos fatores do universo, Jesus deixou algumas leis espirituais para reger nossas vidas. São decretos divinos que determinam que tudo que você e eu fazemos tem uma consequência espiritual. Então, tudo que nós fazemos, seja pequenas ou grandes coisas, nós temos consequência espiritual. E eu entendi no meu coração, e eu fui entendendo através dos anos, nas revelações que Deus vem dando, que tudo que eu fizer ao meu próximo, eu receberei daquilo que eu fizer. Então, quando a gente vai entendendo isso pelo lado bom, pelo lado do amor de Deus, pelo lado da bondade de Deus, então eu começo a fazer o bem, para eu receber muitas vezes mais. Amém? Vocês estão entendendo? Então, quando eu entendi isso, eu entendi que eu ia ter que parar de sofrer. Porque quando eu faço mal para alguém, ou desejo mal para alguém, ele verá contra mim. Então, eu tenho que entender que tudo que eu faço, eu vou receber. Que é isso que ele fala.
Como vocês querem que os outros lhe façam, faça também vocês a eles. Então, se eu quero receber algo de alguém, eu tenho que fazer o bem a essa pessoa. Mas ainda que eu receba o mal, em muitas vezes, mas eu continuo fazendo bem, porque eu posso não receber dela, mas receberei de outro, amém? Vocês entendendo? Então, o que ele diz? Mesmo que você, a lei de Newton é, mesmo que você não conheça as leis da física, vai acontecer. Mesmo que você não conheça a Bíblia, isso vai acontecer. E era o que eu falei antes disso, que eu falei no dízimo. Eu já vou falar no dízimo, no assunto que eu estou tocando. Porque às vezes a gente em vez de amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem, nós desejamos mal para ele e queremos ver o mal dele. Eu não quero ver o mal do meu inimigo. Eu quero ver o bem do meu inimigo e quero vê-lo superar e vencer. Porque tudo que eu desejar a ele, eu vou receber. Então eu quero desejar o bem para que eu receba o bem. Se não for dele, de Deus, amém? É isso aí. Então a gente tem que receber, a gente tem que plantar. Plantar. Isso tudo é uma lei da semeadura. A gente planta atitude e recebe boas coisas. Amém? Quais são as consequências de seus atos? Primeira lei espiritual. Então eu vou falar de 4 leis espirituais. Primeira lei, julgamento, que é o texto que nós lemos aqui no 37, que diz assim: olha, no 37, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Então, amado, é difícil? É. Mas eu vou falar uma coisa com vocês. Eu descobri, entendendo em Deus, que tudo que a pessoa me faz de mal, e eu retorno isso fazendo bem para ela, orando por ela, clamando a Deus por ela, e o que eu recebo? O bem de Deus. Eu estou plantando uma coisa boa para eu receber uma coisa boa. Mas quando eu me levanto e faço mal para a pessoa, é isso que eu vou receber. Porque eu estou semeando. Mas se eu, em troca, faço bem, eu receberei o bem de Deus. Eu receberei o bem de Deus. Porque a palavra de Deus me diz isso. É isso que está falando aqui no 37. Não julguem. Nós não podemos fazer isso. Não é o nosso direito. E não serão julgados. Não condenem. E vocês não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Porque às vezes, muitas vezes, irmãos, nós pensamos assim, olha, fulano tem que me pedir perdão. Exemplo. Fulano tem que me pedir perdão. Porque ele me fez esse mal. E eu desejo esse mal para ele. Lembra que o pastor falou, quem viu passar na prova e não me ajudou? Pois é. Ali ela tem um desejo de vingança. Olha, você vai me ver lá no alto e você lá embaixo. Então, não é isso que Deus está dizendo. É aquilo ali, ele está com desejo de vingança. O mal que você me fez, você vai receber a ele. Não. Eu oro e falo, Deus, eu oro e declaro, Deus, eu perdoo, eu libero perdão. Porque o inimigo, ele quer nos roubar. E a maneira que ele encontra de nos roubar é quando alguém faz o mal para a gente e a gente sai minando. E eu declaro em nome de Jesus a todas as pessoas que se levantam contra a minha vida ou contra de quem quer que seja o mal que me deseja, eu desejo o bem de Deus. Porque, irmãos, quando uma pessoa converte, ela vira outra. Quando os frutos do Espírito são gerados dentro de nós, nós amamos e nós perdoamos.
Nós não julgamos, nós perdoamos. A única maneira de nós sermos abençoados é quando nós somos atingidos por um raio. É dizer, Deus, eu continuo crendo que o Senhor é o mesmo e não mudou. E eu digo sempre que quando Judas estava ao lado de Jesus, todos os dias, comendo, orando com ele, subindo com ele no monte, todos os dias, ele maquinou o mal todos os dias. Mas o que Jesus fez? Continuou com ele, gente. Todos os dias. Ele não cortou, falou assim, não, eu vou cortar isso, é um câncer na minha vida. Não. Ele deixou ele ali. Mas eu acredito no coração humano, no coração de Jesus, eu tenho esperança pela sua vida. Eu tenho esperança que você vai decidir fazer o que é certo. Então, irmãos, nós precisamos decidir por nós mesmos. Não seja cristão, religioso. Ah, ninguém está vendo o que eu estou sentindo por dentro, então eu vou continuar sentindo. Não! Deus, eu quero mudança de vida. Eu quero ser nova em Deus. Nós precisamos disso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser abençoada. E para eu ser abençoada, eu tenho que desejar isso todos os dias, fazendo o que é certo. Aí, continuando. Ele diz assim, a primeira lei espiritual deixada por Jesus é sobre o julgamento. Jesus sabia que muitas pessoas julgavam os outros pensando que são justas para isso. Eu vou julgar fulano porque eu sou justo. Não era isso. Mas ninguém é justo o suficiente para julgar a não ser Deus. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, tanto eu não posso julgá-los, como vocês também não podem. A palavra de Deus diz isso lá em Mateus 3, perdão, é isso mesmo, não, perdão. Romanos 3:10, está escrito. Não julguem. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não existe, tá? Por isso, Jesus determinou que toda pessoa que julgar também será julgada. Ele determinou, ele falou, aqui não, eu vou ter peninha daqueles que julga e depois, não. Ele escreveu isso aqui, ó, não julgue. Porque você, com a mesma medida que você mediu, você será medido. E isso a gente precisa de pensar. Quando eu meço alguém com uma atitude, eu estou sendo medido por aquilo. Compreendem? Estão entendendo, gente? Amém. Então diz assim, mas se você está sendo julgado, saiba que Deus julgará quem te condenou. Se você está sendo julgado por alguém, saiba que Deus julgará o que te condenou. É Deus, não é você. O justo juiz é Deus. Por quê? Porque lá em Romanos está escrito que não há um justo sequer. Então eu não tenho esse direito e Deus não deu esse direito para ninguém. Tá? A lei espiritual do julgamento defende quem está sendo julgado injustamente. Muitas vezes estão julgando uma pessoa injustamente. Mas a lei de Deus, ele está do lado da pessoa que está sendo julgada. Ele defende aquela pessoa. Defende. Às vezes, irmãos, nós pensamos que Deus ele não enxerga. Aí, quando falamos algo no pensamento, ele já ouviu lá, numa altura que se falasse num som mais alto. E às vezes a gente pensa que não. Às vezes as nossas atitudes que tomamos no pensamento, gente, eu policio, às vezes eu estou falando alguma coisa, não, Deus, eu não posso falar isso. Pensar, gente, eu nem estou falando, estou pensando.
Eu não posso pensar isso. Porque Deus sabe o meu pensamento. A palavra de Deus diz assim, que de toda palavra ociosa que sair da minha boca, eu prestarei conta dela. Então, nós temos que policiar nossa mente, nosso coração, porque quando nós pensamos, gente, nós falamos. Se nós desejamos o mal para alguém, a nossa atitude é fazer o mal para aquela pessoa. Aquilo vai ser gerado dentro de nós, para nós maquinar e fazer. Porque quando Deus falou com Caim, Deus falou assim, ó, o pecado já está à porta. Cabe a ti dominar. Deus conhecia o pensamento de Caim, como ele estava maquinando matar o irmão? Sabia. E Deus ainda alertou ele, falou, olha, o mal que você está querendo fazer está na porta. Cabe a ti dominá-lo. Deus interviu? Hein, irmãos? Não. Deus não interviu. Ele não foi lá e falou assim, não faça isso. Não, ele não falou isso. Ele falou, olha, eu estou vendo o que você está maquinando dentro de você. E isso vai te prejudicar. Irmãos, pensa milhões de vezes antes de fazer o mal para uma pessoa. Porque você vai colher. Querendo ou não, essa é uma semeadura que você vai colher. Então, a gente precisa muito pensar nisso. E continuando. Segunda lei, frutos. Está escrito em Lucas 6 aí ainda, 43 e 44. Diz assim, nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é conhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Aí o que ele está falando? Que o fruto fica... Deixa aí, tá, João? Fazendo favor. Toda árvore é conhecida por seus frutos. Irmãos, por que ela é conhecida por seus frutos? O que a árvore faz quando ela frutifica? O fruto dela vem para fora. Como é que você vai no pé de manga? Não tem manga, não, ela é mangueira. Mas cadê o fruto dela? Entenderam, gente? Então, toda árvore é conhecida por seus frutos. Aí ele falou, ninguém colhe. Ele não está falando de árvore, gente. Ele não está falando de árvore, ele está dando a entender. Ele está querendo explicando nos mínimos detalhes para os discípulos, para eles passarem igualzinho está escrito. Aí ele diz assim, ninguém colhe figo de espinheiros. Ninguém. Figos bons de um espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. Ele falou, olha, uvas não dá em ervas daninhas, em pé de ervas daninhas. Ele está falando de coisas boas, do que Deus pode fazer. Então, ele está falando assim, ó, o fruto que está na sua vida vai vir para fora. Seja qual for o seu pensamento de dentro, é a sua reação de fora. Você pensa mal e você vai agir mal. É isso que ele queria dizer. Ele está dando um despertamento espiritual. E às vezes, gente, a gente ouve, e repetidas vezes ouve. E fala assim, eu quero colher frutos bons. Eu quero colher da minha vida frutos bons. Mas como eu vou colher da minha vida frutos bons se eu só faço coisa ruim? Se eu exteriorizo coisas más? Se os meus pensamentos são ruins? Nós precisamos pensar que a palavra de Deus, ela nos ensina para o bem. Se ele diz para mim, ora para o teu inimigo, significa que vai ter efeito, irmãos. Deus não ia mandar eu orar para o meu inimigo e arranjar, e isso ia ficar por isso mesmo, não. Toda oração tem poder. Tem o poder. Por isso nós precisamos ser despertados.
Irmãos, quando eu preguei essa palavra foi ano passado, que eu falei, gente, eu vou falar sobre leis espirituais. Eles têm um efeito poderoso na nossa vida, mas eu quero isso que Deus está nos ensinando, que Jesus falou, Ele está falando, sabe para quê? Para nós mudarmos as nossas atitudes. Deus não fala nunca assim, olha, se você plantar uma coisa ruim, não, Ele quer dizer assim, meu amado, eu estou te ensinando a plantar coisas boas para você só colher, ter colheita 100 por 1. É isso que Deus quer de nós. E às vezes a gente pensa assim, a palavra de Deus ela não é para condenar. A palavra de Deus é para nos instruir em justiça. Ele quer nos mudar, nos transformar para sermos abençoados e para abençoar. Amém? Aí, continuando. Aí ele fala, a segunda lei espiritual deixada por Jesus é sobre os frutos. O exemplo dado pelo mestre é muito claro. Não há como a árvore boa produzir frutos ruins, não tem jeito. E nem como a árvore ruim produzir fruto bom. Porque às vezes, irmãos, nós pensamos assim, fulano fez isso, mas ele é bom. Ele matou, mas ele é ótimo. Como uma pessoa boa, ele só matou. Existe isso, irmãos. Irmãos, eu vou dar um exemplo disso. O Lula. Eles não estão querendo tirar ele da cadeia? Por quê? Ele roubou, mas ele fez muita bondade para o povo. Irmãos, pensa. Jesus está querendo ensinar que uma árvore ruim não dá bons frutos. Ele vai continuar fazendo aquilo que ele sabe fazer. E eu sempre digo, e gente, para a gente cair nessa real, a gente erra demais, tropeça demais. Porque às vezes você julga uma pessoa boa, mas a atitude dela é má. Eu dei o exemplo para vocês. Ela tem uma atitude má e julga. Não, fulano é bom. Não, do mesmo jeito, olha aqui, Judas, todo o tempo, ele estava com Jesus e traindo Jesus. Quando ele foi no final, ele deu frutos bons? Não, ele entregou o mestre. Ele entregou o mestre para ser morto. Eu vou vender ele para uma... Gente, diz que ele que era o tesoureiro. Aí ele enfiava a mão na sacola e tirava algum dinheiro, né? Aí quando foi no final, eu falei, não, eu vou vender 30 moedas de prata, é muito dinheiro. Vocês lembram que ele vendeu? Foi por moedas? Falou, olha, eu vou te entregar ele. Qualquer 30 moedas dá. Então, gente, nós precisamos observar e falar, Deus, eu quero ter a atitude certa, correta, para eu ser abençoado, não é para o outro ser, não, gente. A consequência de eu mudar, é que eu vou ser bênção em outras vidas. Dê glória a Deus, irmãos. Glória! Glória a Deus. Glória! Vamos frutificar em Deus. Amém? Não há como a árvore boa produzir frutos ruins. Por quê? E nem como uma árvore ruim produzir fruto bom. Isto é uma consequência espiritual que nunca falha, nunca. Diga, se eu dou frutos bons, isso nunca vai falhar na minha vida. Glória! Se a pessoa não te ama, ame ela, querido. Mesmo que ela seja qualquer coisa. Ela está sendo falsa. Eu te amo, minha amiga. Você é linda demais. Ai, dá ela presente. Foi isso que o Senhor ensinou. Ore por ela. Por ele. E que isso seja real dentro de você. Seja real dentro de você. Querido, só é abençoado quem dá. Sabe quem recebe? É só o que dá.
Ele recebe, quem dá, recebe, amém? Então, não há como uma árvore boa produzir frutos ruins. Isso eu falei. Isso é como uma consequência espiritual que nunca falha. Quem planta coisas ruins, com certeza vai colher o seu mal. Ele não vai colher bem. Não vai. Às vezes a pessoa pensa assim, olha, fulano era tão ruim e ele nunca colheu o mal. Ah, você que pensa. Você que pensa. Ou fulano é tão bom e aconteceu isso com ela. Será? Entendeu, gente? Vocês têm que entender. Quem planta coisas ruins, com certeza, vai colher o mal. Se plantar algo que é bom, peça a Deus perdão que Ele pode livrar. Se você não plantou algo que não é bom, peça a Deus perdão. Peça a Deus perdão, pois Ele pode te livrar das consequências ou te dar força para enfrentar as consequências. Entendeu? Se você plantou uma semente daninha, você pega e fala, Deus, me ajuda. Eu fazer com que essas coisas mudem no meu destino, porque eu plantei uma coisa ruim. Aí, quando você plantou essas coisas ruins, ou você colhe ela, ou você ora a Deus, Deus me dá força para eu passar por elas. Isso acontece, gente? Acontece. O erro, infelizmente, ele tem consequências funestas. Mas se você está em Deus, você fala, Deus, me ajuda a passar por ela. Eu quero vencer. E Deus te ajuda, amém? Se plantar algo que se alguém estiver plantado mal para você, saiba que ela mesma colherá o que semeou. Se essa pessoa plantou o mal para você, ela sempre colherá aquilo que ela plantou. Ela pode não colher, como colher, se ela pedir perdão, ela pode não colher, mas se colher, ela tem Deus, porque Deus ele pode ajudar você a ter força e permanecer em Deus e mudar a vida, amém? A lei espiritual dos frutos declara que tudo que você plantar também colherá. Está escrito lá em Gálatas 6, 7. Que a pessoa, se ela plantou algo ruim, ela vai colher a parte B. Mas se você plantou para a vida, você vai colher a vida eterna. Amém? Terceira lei, a oração. Lucas 11 aí. Abra aí Lucas 11. Passa um pouquinho para frente. Fica aberto em Lucas, gente. Lucas 11, 10. Diz assim: pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então eu estou falando de oração. Aí, a terceira lei espiritual deixada por Jesus Cristo é sobre a oração. Para Deus, só há um resultado para quem ora. Então, eu estou orando a Deus, pedindo a Deus algo. Quem ora, ele recebe a resposta. Contudo, essa resposta nem sempre é o que queremos, ou no momento que desejamos. Mas uma coisa é certa, Deus responde a oração dos seus servos. Ou é sim, se for sim, ordenando a bênção sobre quem pediu. Então, a lei espiritual, isso é uma lei espiritual. Não porque sabe que é melhor para você. Às vezes, você não recebe uma resposta imediata. Eu estou falando de dar e receber. Então, aí você não recebeu a resposta imediata. Porque Deus está sabendo que você não está preparado para receber. Espera. Quando ele fala espera, é para nos preparar um pouco mais para receber. Porque enquanto oramos, somos preparados para receber o milagre que acontece na hora em que cremos verdadeiramente. Então, nós precisamos pedir em Deus, mas esperar. E às vezes nós recebemos palavras que para nós não funcionam, não. Não funciona, não. Não. Você ouviu no domingo,
quando é na terça-feira, você não lembra a palavra que foi dita para a sua vida. Mas uma palavra que pode mudar o seu destino, você ouviu hoje. Da terça-feira você não lembra. Mas quando for, daqui a algum tempo que você passar por vários conhecimentos de Deus, você recebe aquilo que você está preparado. Irmãos, a gente não cresce da noite para o dia. A gente cresce todo dia um pouco. E quanto mais nós conhecemos a receita, nós somos transformados. E, gente, e não é fácil receber palavras só. Você quer receber de Deus um carinho, um chamego. E talvez não é tempo para isso. Porque há tempo para todas as coisas. Deus quer saber se você está destinado, porque às vezes, irmãos, nós pedimos algo a Deus, que nós recebemos aqui imediatamente, mas quando chegar um tempo, nós metemos os pés pelas mãos, porque nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. É porque não estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Nós precisamos ter isso dentro de nós, uma mudança de vida. Deus quer que nós nos preparar para ter essa mudança. E quando é que eu tenho que preparar? É quando eu sei amar, eu sei perdoar. Porque a única maneira de eu reter aquilo que Deus me deu é quando eu sei lidar com a situação. Eu sei frutificar em Deus. Que é isso que eu estou falando de leis espirituais. E às vezes você está ali batalhando na sua força, na força do seu braço, e você ainda não conseguiu alcançar aquilo que você está pedindo. Oh Deus, por que eu estou orando, estou jejuando? Por que eu não estou alcançando isso? Por quê? Porque Deus não está no negócio. Não vai alcançar. Na força do nosso braço não alcançamos. E se alcançamos, nós perdemos. Porque não sabemos lidar com a situação. Então, nós temos que ser preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. E essa palavra de Deus para a sua vida é o tempo dela sobre você. Semeie boa semente para você colher bons frutos. Amém? A oração ela vai ser respondida no momento que você estiver preparado para receber. Amém? Então, diz assim, enquanto oramos, nós estamos sendo preparados para receber. O milagre vai acontecer na hora de Deus na sua vida. Então, vamos lá. O que Deus fala acerca de receber? Jeremias 33, 3 diz assim. Jeremias 33 diz assim. 33, 3. Clama-me a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse aqui você está num nível de conhecimento de Deus que você vai receber aquilo que você está preparado para receber. Exemplo, gente, ministério. Às vezes, nós vemos pessoas que recebem coisas que ele está preparado para receber, mas a gente não entende. Aí eu quero ler outro texto, que está escrito lá em 1 Pedro. Ele recebeu a resposta porque ele estava preparado para receber aquela resposta. Clama a mim e responder-te-ei. Assim diz a Bíblia. Está lá em 1 Pedro, diz assim. Primeira Pedro 3, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, porque os olhos do Senhor... Chegaram aí, gente? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Atento à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Às vezes, irmãos, por que Deus ia falar isso com pessoa que não é crente? Esse crente ia ouvir essa palavra? Esse não crente? Não ia. Primeiro que ele não lê a Bíblia.
Segundo você lê, você não ia entender. Ele está falando isso aqui para pessoas que estão no reino de Deus. Às vezes você está batalhando e não está conseguindo. Mas por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então, o ouvido do Senhor estão atento à sua oração. A sua oração. Mostra aí para o seu vizinho. A sua oração. Por quê? Aí ele diz antes. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Mas quando ele diz na parte B do versículo, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Às vezes nós não recebemos de Deus porque nós estamos praticando o mal. Crente faz isso? Faz. Senão Jesus não tinha dito a parábola da semeadura. Não tinha dito a parábola da árvore. A árvore boa dá fruto bom. E o fruto dele aparece. Ele aparece. Vamos lá que ele é um espinheiro. Ele dá o quê? Espinho e fruto ruim. Então ele está dizendo que uma pessoa má não vai dar bom fruto. Ele tira do seu bom tesouro ou do seu mau tesouro coisas más. Gente, nós temos que policiar a nossa vida. Policiar mesmo. Nós, aos nossos olhos, nós somos bons demais. Aos nossos olhos não precisamos. Enquanto nós pensarmos que não precisamos mudar em nada, aí nós continuamos na vida que não recebe resposta de oração. Porque não foi eu que falei, é o próprio Deus. E nós, ele falando, comparando nós como uma árvore que dá bons frutos. Quando eu frutifico, eu vou dar coisas boas. Irmãos, pensa aí numa pessoa que fala mal da outra. Pensa aí numa pessoa que levanta contra a outra pessoa. O que ela está fazendo? Ela está frutificando. Irmão, você sabia que quando você se levanta contra a outra e fala mal da outra, para outra, para outra e para outra, sabe o que você está fazendo? Minando o reino de Deus. A pessoa que ouve não está preparado para ouvir. Nós precisamos identificar o fruto que está em nós. E Deus, ele está falando é para nós, que somos homens e mulheres de Deus. Então a gente tem que policiar as nossas palavras. Nós precisamos mudar o nosso destino e parar de colher coisas ruins. Nós precisamos ter uma colheita de coisas boas. Nós precisamos declarar bênção para o nosso irmão, porque nós recebemos é de Deus, querido. É de Deus, não é de ninguém não, é de Deus. Amém? Então, continuando. A lei do dever. Essa é importante. Lá em Lucas 6, volta em Lucas 6, versículo 46 ao 48. Então, eu vou falar texto por texto. Lucas 6. Seis, 46. Diz assim. Porque vocês... Olha o que Jesus fala, gente. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não para aí, John. Pode parar lá. Olha o que Jesus fala aqui, gente. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ele perguntou. Por quê? Ele estava com uma turma ali, e ele estava falando sobre justamente a árvore e o seu fruto. E ele estava falando do fruto ruim e do fruto bom, certo? Aí o que ele faz? Ele pega
pega e abre o verbo para eles, falou assim aqui, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu tenho mandado você fazer? Aí ele diz assim lá no 47, e eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Irmãos, nós lemos todo dia. Todo dia. Aí ele falando isso, ele fala assim, eu vou mostrar para vocês. Das pessoas que vêm a mim e ouvem as minhas palavras e põem em prática. Aí ele diz assim, é como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quem é o alicerce? Jesus Cristo. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Ela estava bem construída. Ela não construiu em outro lugar, a não ser na rocha. Irmãos, quando Deus aperta o cinto, nós espirramos. Quando o pau está quebrando, nós espirramos. Mas Deus, ele falou assim, olha, isso foi Jesus falando para ele, só que olha, quem plantou os seus alicerces na rocha? Rocha, sabe quem é? Cristo. Quando veio a inundação, quando veio a torrente, deu contra aquela casa e ela não caiu. Irmãos, quando vem a inundação, muitos se vão. Porque estão construídos em lugares na areia. Eu não vou falar sobre a areia, que construiu a casa na areia. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre os crentes que estão firmes na rocha. Jesus, ele falou com ele, olha, se você construir, por que vocês me chamam Senhor? Sabe por que Jesus estava falando isso, gente? Porque um dia, a qualquer momento, aquele povo levantava contra Jesus. Esse cara é um falso profeta. Essa palavra não é nada. Vamos pegar ele e matá-lo. Ele está querendo tomar o nosso lugar. Sabe por que aquele povo quis matar? Para poder Jesus não tomar o lugar deles, gente. Jesus está querendo lugar de alguém, isso dele é soberano e está acima do trono. Queria não, mas eles não tinham entendimento. Ouvia a palavra de Jesus, identificou. Sabe por que Jesus identificou, gente? Por revelação, primeiro. E quem está em Deus entende quando vê o fruto. E tem gente que fala assim, não, fulano fez isso, mas ele é tão bom. Viu como é que é o perigo, gente? Como ele é tão bom e dá frutos tão ruins? Isso é revelação, não precisa nem de revelação não, gente. Nós precisamos identificar nas palavras. Irmãos, multidões juntavam para matar Jesus. Eles não identificavam em Cristo Jesus a salvação, a libertação, a cura. Nós precisamos ser curados, precisamos ser libertos e temos que identificar em nós árvores. Nós temos que identificar que fruto habita em nós e que fruto temos dado. Porque quando vinha a torrente, nós estaremos firmes na rocha. Não ficamos ali, dando ouvido a notícias ruins. Amém? Aí ele diz assim, e eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vou te mostrar. Jesus estava falando com eles assim, eu vou mostrar para vocês quem vem a mim e põe as palavras que eu falo em prática. Irmãos, nós acabamos de ouvir e ler uma palavra tão poderosa. E muitas vezes, nós esquecemos. Quando alguém ouve a palavra e toma uma atitude com base no que ouviu, firma-se sobre uma base sólida. Ô, gente, a quem vocês estão servindo aqui? Fala.
Pode falar, eu liberei a igreja de falar. A quem vocês estão servindo aqui? Cristo. É Jesus. Você tem certeza disso? Você tem, né? E apesar das provações, das doenças, do sofrimento, das decepções e do desapontamento que possa sobrevir-lhe, jamais será abalado. Sabe por quê? Deus levanta crente da cinza. Você está no pó pisado, mas eu vou te levantar daí. Querido, eu já coloquei no meu coração. Eu quero, eu posso e eu consigo. Gente, não é por causa de A e de B. Ah, não, fulano. Não, eu não estou nem aí para quem não veio. Eu estou servindo em Jesus. Irmãos, quando eu era nova convertida, eu comecei a ir numa igreja com uma pessoa. E ela só ia de vez em quando no domingo. De vez em quando. E quando ia. Aí eu chegava lá, fulano, vamos lá. Não, hoje não vou poder não. Eu falei, meu Deus, até quando eu vou ficar presa essa pessoa? Gente, tá chovendo canivete, eu estou saindo. Porque eu sirvo a Deus. Ninguém vai, eu vou. Eu tenho um compromisso, não é com o homem, não é com pessoas, eu tenho um compromisso com Deus, primeiramente, e depois com pessoas. O compromisso meu é com Deus. E outra coisa, não é porque o meu compromisso é com Deus que eu vou deixar de amar, mas o meu fruto que eu vou expressar através de Cristo, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Eu vou por causa de fulano porque ele é de Deus e ele precisa de mim. Eu vou por causa de Beltrano porque ele é de Deus e precisa de mim. Vocês entendem? Aí concluindo, quem está na rocha, o desapontamento não o decepciona. A doença não o tira de Deus. O sofrimento não o tira de Deus. Ele está preso à palavra de Deus. Ele está preso àquilo que Deus falou com ele. Pelas palavras de Jesus, não há território neutro. As palavras de Jesus não deixam território neutro. Ele falou assim, olha, quem me chama Senhor, Senhor, ele faz aquilo que eu enviei para fazer. Quem me chama de Senhor faz exatamente aquilo que eu enviei para fazer. Ele frutifica. E o fruto dele é 100 por 1, é 60 por 1, é 30 por 1. Nós precisamos renovar as nossas forças em Deus. Eu quero Deus, eu quero. É assim. Tá? Aí, continuando. Para Jesus não há território neutro. Ou a pessoa é praticante da palavra, ou não passa de mero ouvinte. Não tem território neutro. Não, eu estou nesse neutro aqui, ainda, e tal. Não! Se levante e vai. E o que eu fiz, irmãos? Fulano não ia, eu ia. Eu ia a pé, eu ia de ônibus, o que tivesse eu ia. Porque eu queria Deus, eu estava apaixonado com Deus. E quando nós estamos apaixonados, nós não nos cansamos. Nós não nos fadigamos, mesmo que esteja cansado. Não, Deus vai renovar a minha força, eu vou chegar lá. E é assim, e eu vou chegar lá. Gente, o que eu espero não é só aqui, eu vou ganhar um mundo de almas. Não, eu estou esperando aqui e lá. Porque Paulo ele fala assim, se você acha que é só dessas coisas dessa vida, você é o mais miserável dos homens. Às vezes eu estou na igreja porque eu estou querendo Deus, eu quero ser abençoado, eu quero uma casa, eu quero um carro. Não, gente, não quis ser. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Aí você chega lá, recebe tudo isso, daqui a pouco aquilo não satisfaz você. Aí você vai, sempre está buscando algo em Deus. Aí chegou um dia que aconteceu uma coisinha. Os amados não sabem o que fulano, Beltrano, fez isso. O que é isso, gente?
Sai fora, capeta. Foge! Foge, que o meu pé é 35. Não é. Gostou, né, amor? 38, gente. Pisa! Mas eu não piso com o meu pé, eu piso com o pé de Deus, porque Deus falou assim, olha, eu já pisei, e te dou ordenança para pisar em cobra e serpentes. Deus te deu. Menina, eu posso estar hoje ali chorando. Deus, o que eu faço? Daqui a pouco ele me levantou e me botou lá em cima. Porque em Deus, eu posso, eu quero, eu posso e eu consigo. Diga, eu quero. Eu posso. E eu consigo. Nós podemos em Deus, tudo. Nós podemos em Deus tudo, amém? Então, nós devemos estar firmes naquilo que ouvimos. Os pensamentos e as palavras afetam a capacidade de colocar em prática aquilo que ouviu e pregou. Gente, você sabia que os meus pensamentos podem me trair? Eu posso estar ouvindo, eu falando, eu lendo, eu posso estar ouvindo, mas o inimigo pode me atacar. Ele pode me atacar. Eu estou ouvindo, estou lendo aquilo que estou falando, estou pregando, mas um dia ele vem. O mal vem. Aí, eu abaixo a cabeça, Deus, não. O que eu faço? Você sabia que aquilo que você fala pode afetar as suas atitudes? E eu vou falar uma coisa com você, irmãos. Como pessoas, muitas vezes, ela está em alta e a hora que ela ouve algo, aquilo afeta a atitude dela e ela murcha. Todo o seu corpo e determina até o curso da sua vida. Tudo o seu pensamento pode fazer. Por que eu estou falando isso? Coloca aí para mim, John. Provérbios 18, 21. Olha isso, gente. Por isso que eu falo para vocês. Não dê lugar ao diabo. E se o diabo falou alguma coisa na sua mente, fala assim, sai agora. Porque pensamentos ruins não vêm de Deus, irmãos. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Porque quando eu falo, eu penso. Eu só falo aquilo que eu penso. Então, como a língua tem o poder sobre a vida e a morte? E quem utiliza a língua, comerão dos seus frutos. Comerão. Gente, é muito perigoso o que a gente fala. Nós precisamos falar coisas de Deus para cima. Quantas vezes, irmãos, eu ouvi coisas que me decepcionaram tanto que eu contei até 1000, eu tive que correr, eu não dormi à noite, e saio, Deus, me ajuda, me levanta. Que palavra o Senhor tem para mim? Deus me dá uma palavra que naquele momento foi usada para me descansar. Nós precisamos de Deus, amados. Porque senão nós vamos comer do fruto que nós falamos. A língua, ela produz fruto. Tá? É isso que nós precisamos. Praticar aquilo que estamos ouvindo. Aí, o que você diz pode salvar ou destruir a vida, que é o texto que está ali. Use bem, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, eu poderei, se eu usar bem as minhas palavras, eu serei recompensado. Tá? E eu vou falar uma coisa com vocês, prestando atenção ainda. Neurocirurgiões de renome descobriram que o centro da fala, no cérebro, tem domínio completo sobre os nervos do corpo. Compreenderam, gente? O centro da fala, no cérebro, ele tem domínio completo sobre o corpo. Quando você fala uma palavra de desmotivação, e eu sou feio, eu só falo que sou linda, gente. Por quê? Eu me sinto.
Eu me sinto quando eu falo. Pode me acharem feia, mas eu me sinto linda. Eu me sinto para cima. Eu nunca chego destruindo, eu sempre chego rindo. Por isso, é aquilo que a gente pensa, é o que vai acontecer. Irmãos, mesmo que você não se sinta, mas eu vou falar uma coisa, declare, porque você tem coisas boas dentro de você. E o tesouro é o tesouro de Deus. Amém? Aí, continuando. Esse neurocirurgião, ele descobriu que o poder, o que a mente pensa, ela tem poder para te matar. Porque tem pessoas, gente, que ele é descoberto com uma doença grave para a morte, e ele morre. Ah, não, eu estou morrendo. Ele começa a pensar que ele morreu. E ele morre. Pode falar. Isso mesmo, ele começa a liberar a palavra de que ele está morrendo. Então, gente, abre a boca e fala coisas boas. Essas descobertas confirmam o que Tiago escreveu há mais de 2000 anos atrás. Está escrito lá em Tiago 3:2. Olha isso, gente. Olha isso. O que Tiago falou? Todos tropeçamos em muitas maneiras. Ele falou, só eu? O que ele falou? Todos. Todos nós. Aí ele está falando, eu estou colocando todos nós. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Isso quer dizer que a fala, ela pode dominar o seu corpo. E Tiago dá um exemplo disso, gente. Olha que forte. Olha isso. Abre lá em Tiago. Eu quero ler uns textos com vocês de Tiago. Abre lá. Vocês vão sair daqui renovados no espírito. Você vai, não, Deus, agora eu vou declarar sobre minha família, sobre a minha saúde. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, aleluia. Então lá nós abrimos, foi Tiago 3:2. Está escrito assim. O 3:2 que nós lemos agora, é esse aí que é todos tropeçamos de muitas maneiras. Então, vamos ler o 4. Diz assim, tomem também como exemplo os navios. Aí ele começa a dar exemplo, viu, gente? Olha lá. Tomem também o exemplo de navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, quer dizer, o vento dá forte contra os navios, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, ele está dando exemplo. Ó, gente, ele comparou a língua com o leme de um navio muito grande. Aí ele continua lá no 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno membro, órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma fagulha. Simples fagulha. Você acendeu um fósforo, você bota fogo numa floresta. Por que ele está falando isso? Ele falou assim, aí ele está comparando isso, gente, com a língua. E eu quero ler esse texto com vocês. Quer ver? Ele fala assim, se alguém diz, continuando aqui, se alguém diz, sou fraco para fazer isso, não tenho capacidade para realizar essa tarefa, tenho medo de tentar, imediatamente seu sistema nervoso recebe a mensagem de que é fraco e incapaz. E o corpo começa a ajustar-se ao que ouviu. Eu não consigo fazer isso. Para reforçar essa verdade, consideramos uma das 3 ilustrações que Tiago nos apresentou com relação à língua, que é o que nós acabamos de ler. Tome como exemplo os navios. Um navio enorme, com leme, que dirige um navio pequeno. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente,
A língua é um pequeno órgão. Põe a língua para fora. Só isso. Pequeno membro, órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tiago falando isso, gente. Tiago traçou um paralelo entre o leme de um navio e uma língua. Embora aquela parte da embarcação seja muito pequena, não obstante os fortes ventos e as ondas muito fortes, da mesma forma a língua é capaz de direcionar a vida de alguém. Por quê? Ele pode matar e ele pode ressuscitar uma pessoa. Ele pode destruir uma pessoa com palavras. Gente, nós precisamos pensar antes de falar. Um ponto importante para lembrar: podemos escolher ser abençoados ou amaldiçoados. Se eu digo coisa ruim e acontece, e se eu dizer coisa boa? O que é que vai acontecer? Coisa boa. Então, Deus, Ele está sempre nos dando uma chance de mudar a nossa vida. Deus, eu quero mudar meu destino. Eu vou mudar. Gente, teve um tempo que eu olhei para o Mauro, eu falei assim: Deus, eu tenho que mudar meu destino. Eu quero viver muito bem o resto da minha vida. Eu escolhi viver. Eu quero mudar o meu destino. Eu não quero mais viver e ser aquela Olinda. Eu não quero. Onde pequenas coisas fazem grandes efeitos na minha vida. Eu não quero isso para a minha vida, Senhor. Gente, muitas vezes eu estou falando de família, eu estou falando de filhos, eu estou falando de... Gente, você pode escolher. Então, ele está falando de palavras. Gente, eu posso controlar a minha língua de falar coisas más. Você, antes de você falar, você pergunta: isso vai edificar? Ou isso vai me destruir? Porque, na verdade, quem fala, destrói ela. Não é o outro. Não é o outro, é ela, a própria pessoa. Isso são leis espirituais. Tiago, ele falou isso há mais de 2000 anos atrás, gente. Antes de um cientista descobrir que a fala tem poder sobre o meu corpo. Então, gente, eu sou abençoada, amém? Então diga: eu também sou. Deus me ama. Gente, nós precisamos pensar: Deus nos chamou, nos escolheu, nos preparou para o quê? Para frutificar nele. Ele nos fez reis e fez reino de Deus. Povo eleito, raça escolhida por Deus. Tem gente que fala: não, eu não consigo não. Gente, antes de você conhecer Deus, você já era escolhido. Nação santa. Povo abençoado. Isso pode mudar na minha vida para ser melhor? Pode. Eu quero. Eu posso. E eu consigo. Gente, a única pessoa que pode mudar o destino é eu. O meu destino, o único que pode mudar sou eu. E eu quis. Eu quero ser feliz o resto da minha vida com meu marido. O resto da minha vida. Tem hora que ele fala uma coisa que eu conto até 1000. Eu quero ser feliz com ele o resto da minha vida. Aí ele reconhece, a hora que eu saí, voltei. Amor, perdoa, te chateei, né? Eu falei: foi. Mas nem falo foi, sabe? Te peço perdão, amém, está perdoada há muito tempo. Então, gente, não é fácil. Mas se você quiser, você pode mudar o seu destino. Pode, deve, palavras. Gente, quando você não tem dinheiro, fala: Deus, obrigado pelas minhas contas pagas.
Deus, obrigado. É mês que vem que vai vencer. Você não tem dinheiro, você sabe que... Deus, obrigado pelas minhas contas pagas. Obrigado, Deus, porque eu creio que aquilo que o Senhor me deu é meu. Declare palavras de bênção sobre a sua vida. Gente, tem hora que eu levanto assim, uma tristeza, uma oração, vontade de chorar. Não, eu não vou chorar, porque eu tenho um Deus poderoso e Ele vai mudar minha vida. Gente, no instantinho, Deus me dá uma alegria. Não, eu fui para o monte, vou contar esse testemunho. Quarta-feira. Não, foi não. Foi um dia da semana, não lembro qual. Fui para o monte. É a segunda-feira. Eu fui para o monte triste. Deus, não estou conseguindo nem orar, que tristeza que eu estou. Pai, não estou conseguindo, Pai, me ajuda a sair dessa, Pai, tantas coisas, eu não estou conseguindo lembrar de coisas boas, Senhor, me ajuda a lembrar coisas boas, me ajuda, Senhor, e aí foi orando, aí eu falei, Deus, eu vou falar em línguas, aí comecei a falar em línguas, fui falando em línguas, estou falando em línguas, andei, falei em línguas, aleluia, glória, pronto. Aí sabe o que aconteceu? Meu celular tremeu. Meu celular não faz sinal nenhum quando eu recebo mensagem de WhatsApp. Eu falei, gente, será de quem essa mensagem? Era a mensagem da Viviane. Ela falou, senhor linda, eu estou indo para o Brasil. E aí ela falou que vai vir para o Brasil, que quer me encontrar, que era para me falar para as pessoas que conhecem ela, que ela vai vir, aquela coisa toda. Aí eu peguei e virei para... Aí eu falei com ela assim, Viviane, que bom. Ela falou, sou linda, eu estou solteira, que alegria. Mas, na verdade, ela criou os irmãos dela casou e foi embora, ela está solteira dos irmãos. Aí, né, gente, quando ela foi falando comigo, ela falou assim, eu falei, Viviane, você vai ficar na sua casa? Porque ela tem uma casa que tinha, né? Aí eu falei, você vai ficar na sua casa? Ela falou, não. Eu recebi o seu conselho, aceitei e vendi aquela casa. Falei, que ótimo, que bom. Aí ela começou a me contar o que Deus fez na vida dela. Ela falou, linda, vocês foram bênção na minha vida. Gente, quantos anos tem isso, amor? Tem muitos anos. Aí, gente, ela falou assim, linda, você é uma referência para mim. Gente, pensa para você ver o que é que Deus queria falar comigo. Você é uma referência. Gente, tem séculos que eu não falo, eu perdi o contato e ela me achou. Então, gente, ela foi levantando, Deus usando a vida dela. Ela falou assim, você foi bênção na minha vida. Todos os conselhos que você me deu, eu segui. E hoje, eu estou abençoada. Linda, eu lembro, olha o que ela falou comigo, gente. Eu lembro que a gente ia para o monte e ficava lá 21 dias de propósito de oração. Eu estou com muita saudade. Aqui eu vou numa igreja, mas não é a mesma coisa. Acha aí para mim, eu vou no dia 15 de agosto, acha aí para mim um lugar que eu vou ficar 3 dias de oração. Você lembra, Olinda? Eu falei, lembro. Oh, meu Deus. Glória. Gente, levantou Deus. Deus levantou. É como se Ele me desse um café forte. Porque eu tomo a única coisa forte que eu tomo é café, né, gente? Me deu um café. E eu comecei a orar em línguas e a falar com Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Uma palavra que me levantou. Porque Deus tinha propósito. Irmãos, às vezes a gente não valoriza, a gente não tem entendimento do que a gente vem fazendo pelo caminho. Tem pessoas que nos detestam, mas tem pessoas que falaram assim, você fez uma mudança na minha vida porque ouviu a voz de Deus. Não é porque eu que fiz, gente. Eu só dei a receita e ela aceitou, pegou e fez. Você quer mudar a sua vida hoje? Em nome de Jesus, essa é a sua oportunidade. Muda o seu destino com palavras que te levantam. Declare sobre a sua vida. Eu posso. Irmãos, eu vou falar uma coisa com você. Palavras, ela tem poder de te levantar e de restaurar a sua história. Seja onde for e com o que for.
Então, em nome de Jesus Cristo, se levante agora, fique de pé. Eu quero declarar